Deputados, público que nos acompanha pela TVA ou pela rádio digital. Eu tinha um outro assunto para falar e creio que vou utilizar esse espaço ou outro espaço para falar desse assunto que gostaria de falar, deputado Silvio, com relação a aquele juro zero para os municípios que o Badesc abriu para os municípios, e quero dar um relatório aqui do que já foi feito. Mas eu gostaria de falar nesse horário do partido de um assunto que foi comentado hoje aqui pelo deputado Renato Rinning, logo no início da sessão. A questão do transporte público, principalmente aqui em Florianópolis. E esse é um tema que eu gosto, deputado Dado. O tema de mobilidade urbana, o tema de transporte público, um tema que eu estudei muito, porque esse foi um tema muito debatido lá em Joinville, durante o processo eleitoral, tendo em vista que Joinville vive um momento bastante parecido com o que Florianópolis vive. E eu gostaria de fazer aqui alguns relatos em relação ao que o deputado Renato Rinning falou, e em relação também à matéria que foi colocada da TV Record aqui, quando foi feito a matéria e entrevistado o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, do Sistema de Transporte aqui de Florianópolis, e também o patronal. Bom, eu queria começar a minha fala parabenizando o prefeito César Souza Júnior, porque ele teve a coragem, pela primeira vez na história de Florianópolis, fazer a primeira licitação do transporte público de Florianópolis. Quero começar por aí. Parabéns pela coragem que o prefeito César Souza Júnior e sua equipe faz em colocar a mão, tocar, fazer e agora já anunciar o resultado. Digo coragem, sabe por quê, deputado Ismael? Que Joinville passa a mesma história. Em Joinville, vem sendo feito pelos governos do PMDB, cada vez que o PMDB foi governo, houve a renovação sem licitação das empresas de transporte coletivo lá em Joinville, por 15 anos. Quando veio o governo do PT, do ex-prefeito Carlito Mers, ele não teve coragem de fazer a licitação. E agora chegou o governo Udo, que deveria de ter feito a licitação, porque o contrato venceu. Para não minha surpresa, houve a renovação do contrato. Ou seja, fazer uma licitação de transporte público hoje é um pepino do tamanho de uma horta inteira. Principalmente quando se fala em fazer uma licitação onde empresas há anos a fios, através de contratos, exploram o serviço da maneira como eles querem. Então, primeiro de tudo, eu quero aqui parabenizar o prefeito César Souza Júnior, que fez a licitação, colocou na rua, apareceram as empresas, foi colocado os requisitos, as formas, e quero aqui parabenizar pela coragem de fazer. Segundo, o que me chamou a atenção, sinceramente, às vezes eles brincam com a minha inteligência. No meu estudo que fiz sobre mobilidade urbana, eu cheguei ao ponto de, na Europa, por exemplo, deputado Padre Pedro, na Europa o transporte público é financiado pelo poder público em até 60% do valor. 60% do valor das passagens, sejam de ônibus, de metrô ou do transporte público, é pago pelo erário público. As empresas e o cidadão entra com os outros 40%. E o que me chamou assim, na matéria que foi rodada aqui, me espantei quando o presidente do Sindicato dos Trabalhadores falou abertamente assim sobre agora a obrigatoriedade dos estudantes em Florianópolis pagarem só a metade do preço da passagem, que é um negócio espetacular. Baixar 10 centavos do preço da passagem, exigir ar-condicionado do transporte público.
e ainda pessoas carentes terem o benefício. E só se conseguiu pela licitação. Aí vem o presidente do sindicato na televisão e diz assim: os estudantes agora vão pagar 1,30 e o outro 1,30, quem vai pagar é a população, enchendo os bolsos dos empresários. Isso é um assinte à minha inteligência. Isso é um assinte à minha inteligência da forma como ele fala. Porque é óbvio que alguém vai ter que pagar. Isso se chama subsídio. Isso se chama subsídio. Ou seja, enquanto o poder público não se preocupar no subsídio das passagens, o governo federal baixar os impostos nos lubrificantes, no óleo diesel, no combustível, aliás, nos pneus, em que o governo estadual não baixar o ICMS do óleo diesel, e as prefeituras baixarem os impostos sobre serviços ISS, enquanto não houver isso, nós vamos ter um transporte público caro, e quanto mais caro o transporte público, mais problemas teremos no nosso trânsito. Permite uma parte, deputado? Já lhe dou uma parte, deputado. Eu costumo dizer o seguinte: um ônibus lotado, deputado Sargento Soares, pensa num ônibus lotado, horário de pico, sardinha, vamos lá, aquele ônibus sardinha. O prefeito, que não tem responsabilidade, que não pensa em subsidiar a passagem, que não pensa em fazer um transporte público de qualidade, enfrentando a licitação, exigindo preço baixo, ar-condicionado. O prefeito que não tem essa preocupação, como por exemplo, o prefeito Udo, não tem essa preocupação, porque ele não fez lá em Joinville a licitação, prorrogou. O prefeito que não tem essa preocupação, ele olha aquele ônibus de sardinha e diz assim: estou cumprindo meu papel. O empresário olha aquele ônibus sardinha e diz: ainda bem, uma viagem que dá lucro. O vendedor de moto ou carro vê aquele ônibus de sardinha e diz assim: está aí clientes em potenciais. E o cara que está dentro da sardinha, da sardinha enlatada, diz assim: a primeira hora que eu puder, eu saio fora disso. Ou não é isso? É claro que é. Por quê? Porque nós não temos qualidade, nós temos preço caro, nós não temos prefeituras que se responsabilizam de forma correta, como é a prefeitura aqui de Florianópolis, em fazer licitação exigindo coisas que agora as empresas terão de fazer, sim. E daí eu ver o presidente do sindicato dizer que o povo é que vai pagar. Claro que vai, e tinha que dar mais, e tem que sair mais dinheiro da prefeitura para subsidiar a passagem, porque só assim teremos como competir com o carro, com o transporte individual. Uma moto, eu vou falar dados de Joinville, eu não sei dados de Florianópolis, mas dados de Joinville, que vive o mesmo problema. Por dia, deputado Ismael, 35 acidentes de moto por dia, em Joinville. Essa moto, foi o cidadão que fez as contas e viu que é mais barato comprar uma bis do que pagar a passagem. Só que quando ele se acidenta, ele vai lá para a porta do setor de ortopedia do Hospital São José, que tem gente há 5 anos, aliás, os de 5 anos o prefeito mandou tirar tudo, vão de menos. Há gente de 4 anos esperando por uma cirurgia, e não foi feita a cirurgia, porque quando ele acaba de ir para a mesa de cirúrgica, chega alguém estoporado do acidente, e tem que ser atendido pela emergência. Gente, subsidiar a passagem, deixar o preço da passagem mais barato, subsidiando pelo poder público, é economizar no setor de traumatologia dos hospitais. Pensem nisso. E eu não podia ficar calado diante deste fato. Quero mais uma vez: porque Florianópolis não é uma ilha. Mas o prefeito de Florianópolis não pode se preocupar com Palhoça, Biguaçu e a região. Isso tem que haver uma questão metropolitana. Nós já temos uma lei metropolitana que essa casa votou, revigorou, porque o Luiz Henrique tinha extinto, que acreditava nas secretarias de desenvolvimento regional, e nós temos que fazer valer, o governo estadual tem que fazer valer a região metropolitana. Agora, mais uma vez, eu quero aqui parabenizar a coragem, com C maiúsculo, do prefeito em fazer
a licitação de transporte público aqui em Florianópolis e colocar todas essas benfeitorias para o cidadão que vai ter a partir de agora. 10% do preço da passagem mais barato, meio passagem para estudante, os deficientes, aliás, as pessoas carentes também vão ter preço especial, ar-condicionado, que em Porto Alegre não entrou o ar-condicionado, aqui entrou o ar-condicionado. Parabéns, prefeito. Aproveita, César, dá uma ligadinha lá para o Udo e diz para ele como se faz esse processo, porque o prefeito lá, a gestão dele está perdida. Deputado Ismael, o seu à parte. Eu quero apenas parabenizá-lo pela intervenção e me juntar aqui ao discurso do deputado Soares aqui, que está nos aplaudindo também por essa perspectiva. É claro que o que se espera de um homem público, e eu aqui tenho uma grande dívida para com o deputado, ex-deputado César Souza, porque foi seu suplente, trabalhei como deputado no seu escritório e sei das suas qualidades. E há 3 delas que você conseguiu tipificar, não é, nessa questão do transporte coletivo, que eu destaco aqui como pérolas, não é, da administração do prefeito César Souza, que é a sua visão, não é, a sua determinação e a sua competência. Esse é o caminho para um Brasil diferente. Obrigado, deputado. Está incorporado sua fala ao nosso discurso e, mais uma vez, lamentar a posição do sindicato, dos trabalhadores, que esses dias eu estava ouvindo rádio, eu ouço rádio, estava ouvindo rádio e ouvi aquele comercial que o deputado Renato Rini tocou aqui, dizendo que a licitação do transporte público de Florianópolis é mais uma, como é que é a expressão? Como se fosse uma farsa da prefeitura, como se fosse algo errado que a prefeitura está fazendo. Olha, com todo respeito, vocês estão querendo enganar o povo. O sindicato está querendo enganar o povo, porque o correto foi feito. Só faz isso quem tem coragem. E quem não está entendendo isso, no mínimo, ou está querendo não entender, ou está entendendo e querendo fazer o contrário. Parabéns mais uma vez. E que outras cidades, eu estava vendo esses dias uma reportagem, Porto Alegre, na TV Com de Porto Alegre, colocou um link ao vivo da TV Com aqui de Florianópolis, para entrevistar o secretário de transporte público aqui de Florianópolis, para explicar para os porto-alegrenses como se faz uma licitação e como chegaram à licitação aqui em Florianópolis, reduzindo o preço da passagem, exigindo ar-condicionado, ônibus de piso rebaixado e outros benefícios para quem usa o transporte coletivo. Precisamos sim pensar em transporte coletivo, precisamos sim pensar em transporte de massa, mas o transporte coletivo precisa ser de qualidade, de preço competitivo e de horário. Olha só, para encerrar, na Espanha, presidente, o cidadão que está usando o ônibus, ele tem no painel digital, como esse aqui, que tem a hora, a temperatura e a data, ele tem no painel digital qual é o horário do outro ônibus que ele vai pegar na próxima parada. Isso é competência. Nós já temos aqui no Brasil, deputado Sareta, aplicativos que mandam mensagem para o celular do usuário do ônibus, quantos minutos vai faltar para o ônibus passar no ponto dele. Isso é tecnologia. Isso é respeito ao cidadão. Agora, de nada vale se nós não começarmos a tratar quem usa transporte coletivo não como usuário, e sim como cliente. O usuário, use e cala a boca. O cliente, eu tenho que oferecer um copinho d'água para ele vir, porque senão ele vai. Quando a gente mudar esta forma de lidar com as pessoas que usam o transporte coletivo, nós vamos sim ter, como aqui em Florianópolis, começar a ter respeito pelo cliente e não pelo usuário. Obrigado, senhor presidente.